Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Elvis Milde da Silva. Estamos a postos para mais uma super videoaula de língua portuguesa. Na aula passada nós começamos um conteúdo muito importante, sujeito e predicado, e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre este conteúdo. Então, aula 2 de sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Nós já comentamos o que é um e outro no vídeo número 1. Eu acredito que vocês ficaram bem cientes do que significa um sujeito e do que é um predicado. Se restou alguma dúvida, por favor, assista novamente a aula número 1 para você deixar isso tudo certinho. Os sujeitos, meus amigos e minhas amigas, eles podem ser determinados e indeterminados. Sujeito determinado é quando ele é identificado na oração. Quando eu consigo identificar o sujeito na oração, ele é determinado. Quando ele não é identificado na oração, eu falo que ele é indeterminado. Ok? Então, sempre lembrar disso. Sujeito determinado, quando nós conseguimos identificar ele na oração. Sujeito indeterminado, quando nós não conseguimos identificá-lo na oração. Ok. Os sujeitos determinados, eles podem ser simples ou compostos. Sujeito simples, sujeito composto. Sujeito simples é quando tem somente um núcleo ou um sujeito. Exemplo, o paciente foi atendido. Quem foi atendido? Lembram que nós temos que fazer uma perguntinha para identificar o sujeito? Quem foi atendido? O paciente. Quantos núcleos eu tenho aqui? Somente um. Paciente é o sujeito, por isso, sujeito simples. Somente tem um núcleo. Sujeito composto é quando eu tenho mais de um núcleo ou mais de um sujeito. Exemplo, mousses e brownies são os meus doces preferidos. Fazendo a perguntinha, quem são os meus doces preferidos? Mousses e brownies. Então, tenho dois sujeitos, tenho dois núcleos, sujeito composto. Então, sempre lembrar, sujeito simples, quando tenho somente um. Sujeito composto, dois ou mais sujeitos ou núcleos. Os predicados, eles também podem ser subdivididos. Nós temos o predicado verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal é quando eu tenho um verbo que indica uma ação. Verbo que indica ação, predicado verbal. Exemplo, terminei mais cedo. Terminei vem do verbo terminar, é um verbo que indica uma ação. Predicado nominal é quando o verbo indica estado. Exemplo, o patrão foi atencioso. Foi é um verbo que indica estado, porque é o modo como ele foi. Foi atencioso, indica o estado da pessoa. E predicado verbo nominal é quando eu tenho um verbo que indica ação e indica estado na mesma sentença, na mesma oração. Cheguei e estava atrasado. Cheguei é um verbo que indica ação e estado é um verbo, estava, aliás, é um verbo que indica estado. Então, sempre lembrar, temos três tipos de predicado. Verbal, nominal, verbo nominal. Verbal é quando eu tenho um verbo de ação. Nominal é quando indica estado. E verbo nominal é quando tem um verbo de ação e mais um estado na mesma oração. Agora, os núcleos do predicado. Núcleo. Núcleo é a parte principal. Como nós já estudamos lá na aula número 1, o núcleo do sujeito, nós temos o núcleo do predicado. O predicado das orações variam conforme o tipo de predicado, né? Quando o predicado ele é verbal, o seu núcleo é um verbo que indica uma ação.
Exemplo, terminei mais cedo. Terminei, vem do verbo terminar, núcleo, né, indica uma ação. Quando o predicado é nominal, daí sim, o seu núcleo ou é um substantivo ou um adjetivo. Nós já estudamos o que é um substantivo e um adjetivo. As primeiras aulas que nós trabalhamos. Substantivo é toda palavra que dá nome a alguma coisa e adjetivo indica uma qualidade de algo, de algum objeto, enfim. Exemplo, o patrão foi atencioso. O patrão foi atencioso. Atencioso é um adjetivo. Então, por isso, quando o predicado é nominal, o núcleo ou é um substantivo ou um adjetivo. Então, sempre lembrar disso. Núcleo do predicado. O professor falou disso. Quando o predicado é verbal, o núcleo é um verbo de ação. Quando o predicado é nominal, o núcleo ou é um substantivo ou é um adjetivo. Muito bem. Além do sujeito simples e do sujeito composto, nós temos mais dois tipos de sujeitos que existem na língua portuguesa e são importantes e nós precisamos estudar. Sujeito oculto ou elíptico. Em alguns lugares é falado oculto, outros lugares é falado elíptico. É aquele que não está explícito na oração, ele não está escrito ali, mas nós conseguimos determiná-lo pelo contexto da frase. Por exemplo, gosto de viajar todos os dias. Se eu fosse fazer uma pergunta, quem gosta de viajar todos os dias? Eu chegaria em qual resposta? Eu gosto. Só que o eu, ele não está escrito aqui. Só que pelo verbo gostar, gosto, eu consigo identificar e saber que é o eu. Ou seja, é um sujeito oculto. Ele não está escrito na frase, mas pelo verbo, pelas outras palavras, pelo contexto, eu consigo identificar o sujeito. Por isso, sujeito oculto ou elíptico. E também nós temos o sujeito indeterminado. E o sujeito indeterminado, ele acontece em duas situações diferentes. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, eles ou elas, e não se refere a nenhuma palavra mencionada na oração. Estudaram para as avaliações. Quem estudaram? Eles, né? Então, eles, terceira pessoa do plural e não se refere a nenhuma palavra mencionada na oração. Esse é o primeiro caso do sujeito indeterminado. O verbo na terceira pessoa do plural sem se referir a ninguém da oração. Ou também quando o verbo se encontra na terceira pessoa do singular, ele ou ela, acompanhado do pronome se. Necessita-se de jogadores mirins. Quem necessita-se? Ele. Então, ele é terceira pessoa do singular, junto com o se, no caso aqui, sujeito indeterminado. Então, recapitulando novamente. Quando que vai ser sujeito indeterminado? Em duas situações. Quando eu tiver o verbo na terceira pessoa do plural, eles ou elas, sem se referir a nenhuma palavra já mencionada, ou quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do singular, ele ou ela, junto com o se. Então, relembrando, primeiro caso, quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do plural, eles ou elas, e não se referir a ninguém da frase. Ou quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do singular e tiver o se junto. Daí nós teremos um sujeito indeterminado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, por favor, entre em contato com o professor através do WhatsApp 991 797189. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.